Olá, caro espectador. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Intervir em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso convidado é o cardiologista Dr. Gerson Gataz Zorro de Campos. Ele é formado pela Universidade de Taubaté, Unital, tem residência médica em cardiologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é também especialista em medicina nuclear pelo Instituto Dante Pazanese e pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Tem mestrado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atualmente doutorando do Programa de Pós-Graduação de Saúde e Desenvolvimento Centro-Oeste da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Gerson, é um prazer receber em nosso programa e vamos falar um pouquinho sobre um tema até um tanto assustador, que é a patologia muito incidente hoje em dia, que é o infarto. Então vamos falar um pouquinho sobre o infarto, por favor. Vamos definir o que é essa doença. O infarto é um quadro grave em que partes do coração ou segmentos ficam sem sangue e o sangue carrega o oxigênio, que é um alimento fundamental para a célula do músculo cardíaco. Então, o quadro final de uma obstrução, de um encanamento que estaria carregando o sangue em determinados segmentos cardíacos, esse encanamento sendo obstruído de modo súbito leva à isquemia miocárdica, cujo resultado é o infarto, se a pessoa não for socorrida a tempo. Então a gente pode trocar em miúdos que esse infarto seria a morte celular, a morte de tecidos do coração, é isso? Sim. Certo. E com isso vai ter uma dificuldade de bombeamento do sangue? Isso. Normalmente, quando o paciente sofre infarto, ele perde tecido muscular. Entendi. O coração, ele fica com cicatriz. Infarto não regenera. Cicatriza. Entendi. Ele já perde função. Entendi. Né? E o que leva assim, a ter esses problemas de irrigação do tecido? Existem alguns problemas que não são obstrutivos, que são menos frequentes. Os problemas obstrutivos, normalmente, eles são resultado de doenças. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, o fumo, né, o hábito de fumar. Existem doenças genéticas como a homocisteinemia, né? Existem outros quadros, mas são menos frequentes. Os mais frequentes hoje, as doenças mais frequentes que estão associadas a infarto hoje é diabetes, hipertensão arterial e dislipidemia e o hábito de fumar. Esses quatro. Apesar de que o sedentarismo participa nisso com uma força enorme. Entendi. E outra coisa, Gerson, existe idade para infartar? Qual que é a idade que tem mais incidência? Até há alguns anos atrás, nós víamos infarto em homens. Era muito mais comum em homens. Mas hoje, ainda é, né? Não? Pouca diferença em relação às mulheres. Porque as mulheres hoje, elas participam do sustento da casa. Elas já possuem cargos de alta responsabilidade, então elas são submetidas a um estresse muito importante no dia a dia. As mulheres hoje fumam, bebem. Mas o estrogênio não protege, não, Gerson? Fala um pouquinho para nós. Em parte. O estrogênio, ele é um benefício grande, mas por um outro lado, se a pessoa abusa, se a pessoa possui excesso de peso, e aliás eu esqueci de falar sobre o excesso de peso como sendo um dos fatores que facilita o indivíduo ter infarto. Né? Estresse, a vida corrida, a vida sedentária, o cigarro suplanta o efeito benéfico do estrogênio. Entendi.
no nosso corpo. Mal saber disso, né? Porque a vida da gente é super corrida, estressante cada vez mais. E como que é a manifestação? Quais são os sintomas que a pessoa pode identificar, Gerson? Sabe por quê? A gente escuta, eu não sou da sua área, muito diferente, mas a gente escuta sempre falar assim, olha, faleceu de infarto fulminante. Olha, não deu tempo de fazer nada. Os sintomas são tão agudos assim, ou tem alguns sintomas que são mais insidiosos, que vão mostrando. Como é que funciona isso, Gerson? Habitualmente, o sintoma mais frequente é a dor. Dor no peito, normalmente a região mais comum é do meio do tórax para a esquerda, mas não impede que ele venha um pouco para o lado direito. Esse é o quadro mais frequente. Pode ser acompanhado de falta de ar, tontura, síncope, irradiação para pescoço, mandíbula, para o dorso, para o ombro esquerdo, mais frequente, mas pode vir para o ombro direito e pode descer no membro superior esquerdo, mais frequentemente se localizando no dedinho, região segmentar do mindinho. E isso não é o que se chama de angina, não. É dor anginosa, é isso? Como é que é? A dor anginosa, habitualmente, ela não chega a se irradiar com tanta frequência como é no caso do infarto. Mas a angina, ela normalmente, a angina pectoris, né, que a gente chama de angina de peito, normalmente ela é desencadeada por algum esforço ou por emoções fortes, né? Habitualmente é no tórax, na parede anterior do tórax, do meio para o lado esquerdo. Mas é uma dor assim, que ela tem uma duração, uma curta duração, dura muito tempo, como é que é? A dor, normalmente é uma dor aguda, ela é de forte intensidade. Quando ela dura curtos períodos, tipo alguns minutos, tipo 2 minutos, configura angina. Quando ela se estende para mais de 15, 20 minutos, já é um quadro de infarto mesmo. Porque já vai acontecendo lesão celular. Entendi. Né? E agora existe uma população em especial de pacientes que não possuem dor. Existe uma particularidade, alguns tipos de pessoas que são hipoestésicas, elas têm pouca dor a tudo que elas fazem. Elas não possuem quase sensibilidade à dor. Nossa, então como é que vai pensar no diagnóstico? Exatamente. Guru? Nós já vamos comentar sobre isso. Tá. Existe uma outra população que são os diabéticos, que podem fazer infarto sem dor. Existem pacientes afrodescendentes, que uma parte da população fazem infarto sem dor. Né? Pacientes alcoólatras podem fazer infarto sem dor. E a manifestação pode ser ou uma morte súbita, sem dor, ou uma falta de ar, ou é um cansaço que ele não sabe referir o porquê que ele está tendo cansaço, ou uma sensação de batida forte no coração. Né? Então são sintomas e sinais que são muito, muito atípicos, mas que o médico precisa ficar atento. Então, Gerson, assim, o infarto é uma doença muito grave, né? Porque a gente, quando fala em infarto, já pensa logo em morte, né? Então, todo infarto é grave. Ele tem que ser tratado, assim, rapidamente, agressivamente. Como que é, Gerson? A gravidade do infarto se dá pela dimensão dele. Se ele é um infarto pequeno, ele pode causar muita dor, mas pouca alteração nos exames, né? E normalmente a pessoa ela usa alguns analgésicos que tiram um pouco da dor, não tira completamente, mas cede um pouco a dor,
ela fica bem, talvez nem procure assistência médica. Mas o infarto de moderada dimensão, normalmente ele causa manifestações importantes, como a dor que chama a atenção, a falta de ar, e essa dor ela é persistente, né? Incomoda muito até o indivíduo procurar. Algumas pessoas que são mais teimosas, cabeça duras, depois de muito tempo procurou médico para fazer algum exame de check-up mensal, anual, e nos exames convencionais, como o eletrocardiograma, se descobre que há 6 meses atrás a pessoa teve aquele desconforto e que provavelmente ela teve aquele infarto que deixou aquela cicatriz. E o diagnóstico, ele tem que ter exame complementar, não, Gerson? Não é só anamnese, não é só examinar. O diagnóstico do infarto, ele é clínico, mas o registro, a confirmação é laboratorial. Então, exige que seja feito exames de laboratório. Os principais são chamados de enzimas cardíacas, né? CPK, CKMB, podendo ser massa ou não, e a troponina. E a troponina. Esses são os exames fundamentais. E o eletrocardiograma. E o eletrocardiograma. Tá, porque isso já é feito imediato. O paciente já chega, está com dor precordial, já deita o indivíduo, coloca oxigênio nele. E CTI? Lá no atendimento de emergência já é feito tudo isso. Já vão fazendo eletrocardiograma, já colhe o exame, já deixa um acesso venoso, né? Então já vai sendo tudo, faz-se já um vasodilatador. E o tal do cateterismo, vem logo em seguida? Sempre faz? Pois é. Se a manifestação está muito intensa e o quadro for claro, e se tiver um serviço de hemodinâmica disponível, como nós temos alguns serviços aqui no nosso estado, né, que são de excelência para isso, né, o paciente ele é encaminhado para a hemodinâmica. Aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, todos os hospitais públicos são alta complexidade, não são, Gerson? O Santa Casa, o Hospital Universitário e o Hospital Pedrociano, não? Parece que houve uma divisão. O governo do estado meio que dividiu os hospitais. O que nós vemos com mais frequência, quando o paciente está sofrendo de infarto, eles são encaminhados mais para o hospital regional. Os pacientes do SUS são encaminhados mais para o hospital regional. E a Santa Casa ultimamente está com as portas fechadas, né? Está sendo regulada então, a entrada. É mais para o hospital regional. Entendi. E depois que passa o infarto, o paciente consegue ter uma vida normal, Gerson, ou não? Se o paciente, se ele seguir as orientações direitinho, a disfunção que ficar no coração for uma disfunção pequena, ele vive normalmente, desde que siga aquelas orientações adequadas, como perda de peso, alimentação saudável, pouco sal, pouca fritura, né, comer bastante salada, verdura, fazer atividade física, né, e tomar água. Ótimo. E assim, não tem medicamento que previne, né, Gerson? Tirando as dislipidemias, que você toma lá o medicamento, e a hipertensão, no caso, que é a hipertensão controla a sua pressão arterial, você não tem um medicamento preventivo, né? A prevenção é feita com bons hábitos de vida. Os bons hábitos de vida, com um bom estilo de vida. E aquelas pessoas que fazem uso dos medicamentos receitados de modo correto, né? Elas previnem de infarto. Ótimo. E o grande problema é que quem já teve infarto, o risco de ter outro é muito grande. Muito grande. Então precisa cuidar. Mesmo. O cuidado tem que ser em dobro. Doença muito grave, né? Olha, Jéssica, foi muito bom conversar com você sobre esse tema, um tema que é tão insidioso na nossa população, não? Eu acho que o infarto é a segunda maior causa de morte ou a primeira? É a primeira maior causa Segundo de é morte. acidente automobilístico, né?
muito incidente mesmo. Muito obrigada, adorei, foi muito esclarecedor, obrigada. E você, espectador, mande a sua sugestão de tema que quer ouvir. Mande e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.